Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer neste vídeo comentários sobre a falsidade documental. A nossa pretensão é desenvolver notas iniciais sobre a falsidade documental em 2 vídeos, sendo que estaremos falando sobre falso neste vídeo 1, estaremos falando sobre documentos no vídeo 2. Fazendo assim uma abertura ao estudo dos crimes previstos no capítulo 3 do título 10 do Código Penal. O título 10 do Código Penal cuida da fé pública, trata então dos crimes contra a fé pública. O capítulo 3 cuida expressamente dos crimes de falsidade documental. Então a gente vai ter os crimes de falsidade documental previstos do artigo 296 a 305. E qualquer um deles vai se adaptar a uma das 2 grandes categorias que nós possuímos de crimes de falso. O falso que traz aí a ideia dos crimes de falso, que na verdade expressam a ideia do nosso sistema. Vamos verificar que são 2 as grandes categorias que a gente pode estabelecer sobre a ideia da falsidade. Nós temos a ideia do falso material e nós temos a ideia do falso ideológico. Então, a falsidade material e a falsidade ideológica. A falsidade material corresponde à ideia da criação do falso, da produção do falso. Então, materialmente, o documento será falso. Nós vamos ter a produção do documento. A gente poderia imaginar desde a escolha do papel, da escolha do tipo, da tinta que será utilizada, dos elementos que vão ser colocados neste falso. Uma fotografia, uma imagem, um sinal, uma assinatura. Então nós temos a criação, a produção do falso, olhando para a ideia da falsidade material. A falsidade material nos expressa a ideia do que se frauda é a própria forma do documento. Ele foi produzido. Quando falamos de falsidade ideológica, a forma do documento, ela é verdadeira. Ou seja, a forma, o papel, o tipo, o selo, a assinatura são verdadeiros. O que é falso na falsidade ideológica é o conteúdo, é a informação contida naquele documento. Então nós temos 2 grandes categorias: a falsidade material e a falsidade ideológica. A gente pode observar alguns efeitos desta distinção. Podemos imaginar, por exemplo, os efeitos olhando a distinção pela capitulação. Então, pelo tipo penal. A gente observa que se a falsidade for de um documento público, mas a falsidade for material, a gente vai ter o crime do artigo 297 do Código Penal. Se a falsidade, no entanto, for ideológica, a gente vai ter o crime do artigo 299 do Código Penal, que cuida da falsidade ideológica. Se a gente for falar do falso de um documento particular, se esta falsidade do documento particular for uma falsidade material, teremos o crime previsto no artigo 298 da falsidade de documento particular.
Se a falsidade for de um documento particular, mas o falso for ideológico, teremos o crime do artigo 299 do Código Penal. Observamos nesta distinção que a falsidade, sendo ideológica ou material, nos conduzirá a figuras penais diferentes. Podemos ainda fazer a observância dos efeitos em relação à distinção olhando para o exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Vamos examinar o documento. O exame de corpo de delito só é indispensável na falsidade material. Vejam, o que se fraudou na falsidade material é a própria forma do documento, é a estrutura material do documento. Então, a perícia vai poder nos informar sobre a falsidade ali existente, pois vai verificar o tipo do papel, vai verificar os tipos utilizados na impressão, vai verificar o distanciamento das palavras, o alinhamento das palavras no documento, vai verificar a assinatura ali lançada, a autenticidade do selo ali existente. Então, a perícia na falsidade material, ela é indispensável. Para que possa a gente ter a configuração de um crime de falsidade material, a perícia é indispensável. O exame de corpo de delito é indispensável. No entanto, não é necessária, por regra, a perícia nas práticas de falsidade ideológica. O documento que sofreu a falsidade ideológica, ele não precisa obrigatoriamente ser periciado. Porque, veja, a perícia pode verificar a falsidade em relação à forma, em relação à estrutura, em relação ao documento no que se refere à sua matéria. Mas a perícia, através do exame de corpo de delito, não tem como nos dizer se a informação contida no documento é outra, se ela ali é falsa. Normalmente, os laudos periciais resultantes do exame de corpo de delito, nas hipóteses de uma possível falsidade ideológica, quando realizada a perícia, vão nos informar que a forma, a estrutura é verdadeira, mas que em relação ao conteúdo, outros elementos de investigação, outras formas para estabelecer se aquele conteúdo é verdadeiro, deverão ser providenciadas. A gente pode ainda falar sobre as espécies dessas duas grandes categorias. A falsidade material, ela possui 3 espécies. Nós temos a contrafação, nós temos a alteração e nós temos a supressão. A gente vai verificar que na ideia da falsidade material, a primeira espécie, a contrafação, ela se estabelece justamente pela fabricação, pela criação do documento falso. Então vamos criar materialmente a falsidade. Vejam, quando nós olhamos para a segunda espécie da categoria falsidade material, temos a alteração. Na alteração, nós vamos retirar de um documento verdadeiro uma informação.
e vamos colocar outra falsa no local. Então estaremos criando materialmente, dentro do documento, uma informação falsa, que pode se dar por uma palavra ou por várias palavras, que pode se dar por a inclusão de todo um novo parágrafo ou uma parte inteira daquele documento. Então nós vamos ter a possibilidade de observar a ideia da alteração. E nós temos ainda, por fim, a ideia da supressão. A supressão, ela se estabelece pela ocultação ou pela destruição do documento. Então ela é uma figura diferenciada. A gente encontra uma figura típica para estas ideias no artigo 305 do Código Penal. Então são espécies da categoria falsidade material, a contrafação, a alteração e a supressão. Nós temos uma única espécie da categoria falsidade ideológica, é a simulação, falseando ideologicamente o que o documento contém, conquanto o seu aspecto exterior seja verdadeiro. Então é esta simulação que realiza o agente ao fazer a inclusão da informação falsa naquele documento de forma verdadeira. A gente observa, por exemplo, uma ideia de falsidade ideológica que teria ocorrido em relação à prática de expedição de carteiras de habilitação, em que o indivíduo que quer habilitar-se não realizará nenhuma das provas, nenhum dos exames, mas em razão de alguém que tem acesso ao sistema, estará sendo lançado no sistema informações que não são verdadeiras. A exemplo que aquela pessoa foi aprovada. E será expedido um documento que tem forma verdadeira, porque é expedido no papel do Estado, porque realizado nas impressoras da administração pública. Então a sua forma, ela é verdadeira, a sua estrutura, ela é verdadeira, mas a informação nele contida é falsa. Aí é a espécie simulação. A gente gostaria de acrescentar que são comuns às duas espécies a figura prevista no parágrafo 2º do artigo 302 e também a figura do artigo 304, que cuida do crime do uso do falso. Falando da figura do artigo 304 nessas notas iniciais do uso do falso, a gente vai perceber que para aquela figura, qualquer espécie de falso, seja ele material, seja ele ideológico, pode ser utilizado. Então o artigo 304 vai ser chamado, inclusive, de crime remetido, porque a sua descrição típica o remete às figuras penais previstas no capítulo 3 do título 10. Estas são algumas notas iniciais sobre a ideia da falsidade documental. Concentramos esta ideia do vídeo 1 na ideia da falsidade, do falso, e vamos deixar o vídeo 2 das notas iniciais da falsidade documental para falar sobre os documentos. Muito obrigado por sua atenção.